Fala pessoal, vamos para nossa sétima aula hoje. Na aula de hoje a gente vai ver especificamente como é que funcionam os booleanos, né? A variável do tipo booleana no UiPath. Não é muito diferente da programação usual. Se você já conhece, para você não vai ser uma grande novidade, mas se você não conhece, eu vou explicar direitinho aqui. Então, basicamente a gente vai aprender como é que funciona a atividade if, o booleano verdadeiro, falso, o prefixo e ou, né? A gente não vai aprofundar muito mais do que isso, então roda a vinheta. Então, eu tô com o meu UiPath aberto aqui, e aí eu coloquei já para me adiantar duas atividades, né? A primeira atividade é a assign. Eu não tirei o nome aqui da atividade, nem modifiquei, pra gente ficar mais fácil da gente ir lá buscar. Então, o que eu fiz? Peguei um assign e deixei uma variável, criei uma variável aqui, botei o valor dela false. O tipo dessa variável, vocês imaginam, é o tipo boolean, é o primeiro tipo que aparece aqui. Então, esse tipo, eu só posso colocar aqui dois valores, ou true ou false. Qualquer coisa que eu escreva aqui, além disso, dá um erro. E aí ele fala, ó, utilizar o Data Manager para criar novamente. A variável TrueNew está em falta, né? Então eu vou botar aqui como true, né? E aqui embaixo a gente tem uma outra atividade, que se eu minimizar ela fica desse tamanhozinho, que se eu quiser criar uma nova, ela se chama if. Ou se você tiver com o seu UiPath em português. Então, se, aí vai abrir essa mesma caixinha que a minha aqui. Deixa eu ver essa aqui que já está preenchida. Aqui só tem algumas coisas, ó. A variável booleana colocada na condição do if. Essa condição, essa caixinha aqui, é onde você vai colocar todo o conjunto de condições ou de variáveis ou de coisas que no final vão gerar somente um true ou false. A gente vai ver isso daqui para frente, mas ali é onde você coloca o resultado da sua operação booleana. E o resultado da sua operação booleana só pode ser true ou false. Sendo true ou false, o robô vai cair em uma dessas caixinhas aqui, ó, ou nessa then ou essa else. Então você imagina que se der true, o robô cai por aqui nessa caixinha. Ele faz tudo que tiver dentro do then, absolutamente tudo. Ele ignora completamente o que está no else, ele não faz nada do else. Por outro lado, se o booleano tiver falso, se o resultado da sua condição booleana estiver falsa ou false, ele vai ignorar tudo que está na parte de cima, tá? Ignorar mesmo. Então é muito bom para você decidir se você precisa ir por aqui. Então bota uma booleano ali que dá true, enfim. Você vai dar seu jeito de fazer isso. Para vocês criar ela aqui, ó, você bota dentro de um assign, fala que a variável é true. Da mesma maneira, se eu quiser deixar ela false, eu venho aqui e escrevo false. Então, se eu rodar esse robô aqui, né, considerando que é false, né, ele vai cair muito provavelmente dentro dessa caixinha aqui, desse log aqui. Então, passou pelo else, vai indicar que o booleano é falso. Vamos ver isso aí. E foi muito rápido, ó, rodou. Eu vou vir aqui no cantinho, ó, saída, e vou ver, ó, ele falou, ó, passou pelo else, indicando que o resultado do booleano é false. Se eu vir aqui e disser que é true, e botar para rodar, mesma coisa, vocês imaginam que agora vai passar pela parte de cima. Beleza, ó. Então, passou pelo then, isto é, o resultado do booleano é true. Legal. Isso foi eu que escrevi, tá, gente? Eu escrevi aqui no log, ó. Eu poderia dizer com esse log qualquer coisa, mas eu escolhi dizer isso, é exatamente a frase que apareceu lá. Maravilha. Uma coisa interessante do if, dos booleanos também, é que eles podem ser comparados ou combinados de acordo com certos prefixos. Eu peguei um print aqui, ó, mais ou menos dessa relação, e a gente vai explorar ela um pouco, né? Quando a gente tem duas coisas que precisam ser verdadeiras para que a terceira seja verdadeira, a gente está usando o prefixo e. Então, quando a gente fala que para você falar português, você tem que nascer em alguma língua que fala português, tá, não foi a melhor opção, né? Tá, para você ter 30 anos, você
tem que estar abaixo de 31 anos e acima de 29 anos. Né? As duas coisas têm que ser verdadeiras para que você tenha 30 anos. Então, é mais ou menos assim que vai funcionar na programação também. Né? Quando eu precisar comparar duas coisas para descobrir uma terceira, eu vou colocar tudo dentro da minha condição aqui dentro do if. Então, eu vou apagar isso aqui e vou escrever o seguinte, ó. 1 é menor do que 2, certo? Então, 1 menor que 2, o que é isso? Isso é verdadeiro ou falso? Né? 1 é de fato menor que 2, então a gente sabe que vai ser verdadeiro. Né? Então, eu vou rodar o robô rapidamente só para garantir, para vocês poderem visualizar isso também. Se eu colocar essa expressão, o robô ele entende que eu estou perguntando 1 é maior do que 2, e ele vai falar sim ou não. Né? Se eu botar aqui, ó, 1 é igual a 2, só preciso botar um igual. Ele vai falar, não é igual, porque 1 não é igual a 2, né? É óbvio. Então, ó, botou aqui o resultado, saiu de fato falso. Então, 1 é maior do que 2? Não, também não é maior que 2. Eu não vou nem rodar, porque você já entendeu. Eu também tenho os prefixos, ou as perguntas, eu não sei como chama isso, igual ou maior. Na verdade, a gente coloca maior ou igual. Significa, o 1 ele é maior ou igual a 2? Não é nem maior nem igual, né? O 1 é menor ou igual a 2? Sim, ele é menor ou igual a 2. Beleza, isso é verdade, então ele passaria por aqui. Agora eu vou perguntar duas coisas, né? O 30... Não, vou falar assim, ó. Vou botar aqui, ó, uma data. Acho legal, vamos lá. Vou mudar essa variável booleana. Vou botar idade. Idade é um valor inteiro e que aí eu vou botar aqui 30, vamos imaginar isso. Então, a idade é menor do que 29, né? A idade é menor que 29, a gente sabe que a variável idade aqui, ela tá como inteiro, tá, gente? Então, ela representa esse 30. Ele pergunta, 30 é menor que 29? Ele vai cair no else, né? Porque não é. Então, eu poderia falar assim, ó. Idade é igual a 30? Sim, idade é igual a 30. Então, ele vai cair no true. Não significa que cair no true é correto ou errado. Só depende da situação que você precisa usar. Se naquela situação você quis configurar que o true fosse a tua saída e o else fosse, por exemplo, o tratamento de alguma exceção que aconteceu, que você esperava que acontecesse, construir o código, né, e construir essa verificação, é você que escolhe, né, você que escolhe. Então, o que eu vou colocar aqui agora é um pouco diferente. Eu vou botar assim, ó, a idade, que a gente sabe que é 30, é maior do que 40, aí ele vai falar não, né, true. Aí eu vou botar assim, ó, or, idade menor do que 30, não, menor do que 35, então, a idade, ela é maior que 40 ou menor que 35, aí você vai falar, sim, ela é 30, né? Ela é menor que 35. Então, você entendeu o or. Qualquer sentença aqui pode ser verdadeira para que o if caia no then, se eu estiver usando o or. Então, se eu falar, a idade é isso ou aquilo, qualquer uma das coisas sendo verdadeira, ele passa pelo then. Né, pelo true. Se eu falo assim, ó, idade é maior que 40 and idade igual a 30, e aí a gente sabe que a primeira sentença é falsa. Idade não é maior que 40, porque a gente setou, tá? Só para lembrar que idade é 30. Poderia botar outro número, mas botei 30. Idade maior que 40? Não, 30 não é maior que 40. E idade é igual a 30? Sim, idade é exatamente 30. Porém, se eu estou utilizando esse prefixo and, eu preciso que todas as condições que estão sendo medidas ali, estão sendo comparadas, sejam verdadeiras. Se não, ele vai cair no else. Quer ver? Vamos botar para rodar aqui, ó. Idade maior que 40 e idade igual a 30, apesar da segunda ser verdadeira, a primeira não é, então ele vai cair no false, ó. Repara. Muitas vezes a gente vai precisar comparar essas informações para poder tomar ações. Então, o que eu estou te passando aqui é o feijão com arroz de como que você manipula variáveis booleanas. Né? Então, você pode
comparar valores, né? Você pode comparar, por exemplo, vamos botar uma outra variável aqui, ó, variável com variável e perguntar, por exemplo, idade e sexo, sei lá. Vamos criar aqui uma variável chamada sexo. E aí aqui eu vou botar M de masculino, né? Eu posso perguntar, a idade, ela é maior que 30? Ela é maior ou igual a 30? And sexo igual a M? Então, a pergunta que eu estou fazendo aqui é, a idade, a variável idade, ela é maior que 30? Maior ou igual a 30? Aí você vai dizer sim. E a variável sexo é igual a esse M. Repara que aqui eu botei a aspas, porque eu estou tratando agora uma string, tá? Se você está familiarizado com isso, maravilha. Se não, tem uma aula de string lá que a gente fala um pouquinho sobre isso. Nada mais é do que um caractere, tá, gente? É só um caractere. Poderia ser aqui 1 milhão de coisas diferentes, mas eu escolhi ser só um M puro, tá? Eu botei um M puro para ficar fácil da gente entender. Beleza, então volta aqui pro M. Então, sexo é M. Então, ele vai falar, ó, pô, as duas condições são verdadeiras. Então, com certeza vai cair aqui no then. Mas e se eu mudasse a idade aqui? Eu botar aqui agora a idade não é maior ou igual a 30. É 29. 29 não é nem maior nem igual a 30. Então, ele vai cair por onde? No else, porque as duas condições não foram satisfeitas e o prefixo é and. Se eu boto o prefixo or aqui, e agora? Agora vai cair no then, porque qualquer uma das condições pode ser satisfeita para que caia no then. Essa é a ideia. A gente tem aqui também uma outra atividade que é interessante. Quando a gente dominar isso aqui, então se eu botar aqui, por exemplo, sexo F, né, de feminino ou qualquer outra coisa ali, também não vai passar, né? Porque agora as duas variáveis são falsas, né? A idade ficou 29, que não é maior ou igual a 30, e o sexo ficou F, que não é igual a M. Então, as duas estando falsas, ele cai, de fato, no else. Então, aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, o ou, que é a representação do or, lá no UiPath, qualquer condição pode ser verdadeira, a coisa vai ficar verdadeira. Aqui a gente tem não, o shore, né? Enfim, a gente também tem aqui combinações, né, do A e o E ou C, né? Eu não vou passar disso aqui nesse momento, porque nesse nosso curso ele é mais introdutório, né? Você com essas ferramentas que eu mandei agora, já consegue construir alguma coisa, se virar, né? Você com o conhecimento, quando terminar o curso, vai caçar por conta própria esses outros métodos, que também são importantes quando você avança na sua jornada. Então, se você acompanhou até aqui, deixa um like, né, nesse vídeo, enfim, se inscreve no canal, deixa um comentário que a gente gosta bastante, ajuda muito a gente no engajamento, né, futuro. E fica acompanhando a gente que conforme as semanas avançam, a gente vai falando sobre temas um pouco mais complexos, né, até chegar num assunto bem avançado de UiPath. E na sequência a gente vai entrar em inteligência artificial generativa. Então, como que você treina um modelo de inteligência artificial, como que você utiliza os modelos da OpenAI, enfim, do GPT, para poder construir certas soluções. A gente vai ver tudo isso, mas isso, gente, é lá para frente, tá? Nesse momento a gente vai guiar vocês do início. Então, construindo robôs não muito inteligentes, para na sequência construir robôs muito inteligentes. Então, se você acompanhou, novamente deixa o like e a gente se vê.